Olá, bem-vindo ao Ateliê Catita Patchwork. Meu nome é Kátia, hoje compartilhando com vocês o meu caderno de bordados. Como eu fiz? Uma capa de patchwork, usei um álbum de fotografia e fiz páginas com tecido de etamine e criei meu caderno de bordado vendo vídeos no YouTube e cursos online também. Então está aí meu caderno. São as páginas do meu caderno de bordado. Então aqui eu vou acrescentando os bordados que eu vou aprendendo. Mas muitas pessoas me perguntam como eu escrevo os nomes. Eu imprimo esses nomes no tecido. Então hoje eu vou compartilhar com vocês esse meu conhecimento, que é um caderno delicado, um caderno que é guardado em páginas de plástico, não é um caderno que você vai poder ficar lavando, né? Mas ele está bem acondicionado e assim você vai poder ter todos os nomes dos pontos bem visíveis. E assim, quando você precisar de algum ponto, está tudo aí, bem detalhado. E eu vou ensinar você neste vídeo a imprimir no tecido. Então fique bem ligado, porque o vídeo está repleto de dicas. Então vamos lá. Para quem desejar fazer um caderno assim e tiver como fazer, está aí a dica. Então agora vamos ao preparo do tecido. Você vai ter que ter um tecido 100% algodão. Eu uso o algodão cru. Primeiro, eu coloco esse algodão de molho, esse tecido de algodão de molho, tiro aquela goma. Depois que eu deixei de um dia para o outro e retirei a goma, eu vou trazer esse tecido dobrado e umedecido ainda e vou colocar nessa solução de goma. A receitinha eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você coloque ele dobrado assim, nesta solução, por 1, 2 horas, não precisa ter pressa de tirar esse tecido daí, né? Até 2 horas está legal. E aí você vai virando esse tecido conforme você vai deixando, passa uma meia hora, vai lá, pressiona o tecido, vire ele, para que essa goma ela vá penetrando na fibra do tecido. E dessa forma, você vai conduzindo esse processo. Depois que ele já tiver passado o tempo, você esprema esse tecido assim, delicadamente, vai espremendo e tirando o excesso da goma. Dessa forma, você também não quebra as fibras, amassando muito esse tecido, porque é importante você manter essas fibras, elas estáveis, né? Então, agora você já retirou o excesso da goma. Essa goma, ela serve também para ser reaproveitada, não despreze ela. Coloque ela num recipiente qualquer que você tenha, vede e escreva na garrafinha goma para imprimir, que é muito importante você já marcar para saber que você tem a goma pronta. E agora abra esse tecido. Esse tecido abrindo e puxando delicadamente essas fibras, você vai ter um tecido engomado e quase já preparado para você fazer a impressão. Então você estique delicadamente, coloque ele para secar da forma que você quiser, na sombra, e deixe ele secar. Se tiver um sol, também pode colocar. E assim você vai vir com ferro na temperatura alta e vai passar esse tecido. Conforme você vai passando ele, você sente que a fibra dele fica mole.
Mas não se preocupe com isso, que assim que ele secar, que ele tiver frio, né, ele vai ficar rígido. A rigidez desse tecido tem que ser igual a de uma folha de papel. Você toca nele, ele está firme, ele está bem, como que se fosse uma folha de papel. Então agora eu vou cortar ele no tamanho A4, que é a folha que eu uso na impressora, o tamanho A4, para que eu possa levar essa folha de tecido criada então para imprimir na impressora, né? Olha a rigidez dessa, o vídeo está um pouquinho acelerado, né? Mas olha a rigidez desse tecido, ele tem que ficar parecido com uma folha de papel. Agora vamos ao modo de imprimir. Está aí a minha folha pronta no tamanho da folha A4 de papel normal para imprimir. O que eu faço? Eu coloco algumas folhas de papel, né, para servir como guia. Essa é a impressora Epson L355, aonde eu faço a impressão desse tecido já preparado. A atenção que você tem que ter é colocar algumas folhas atrás de papel para servir como guia de sustentação para essa folha que foi preparada. A posição dela na impressora. É muito importante que você tenha essa atenção. Agora eu vou escrever o nome do ponto que eu quero imprimir. Eu uso a letra colibri, o tamanho sempre eu vario entre 14 e 16 e coloco essas letras em negrito. A forma de imprimir, eu gosto de que a impressão seja em alta qualidade, porque ela vai me dar mais tinta dentro desse tecido já preparado para essa impressão. Mas você fique à vontade para você definir o que você quer, né? Então, eu já verifiquei, a folha está colocada corretamente. E agora eu vou fazer aquelas pequenas modificações na hora de imprimir. Eu vou pedir para imprimir, eu vou colocar a impressão com alta qualidade, né? Eu vou mudar de padrão, vou definir a impressora, né? E vou em propriedades e vou mudar de padrão para alta qualidade, ó. E assim eu vou mandar imprimir. Agora vocês vejam bem como essa folha, ela vai... eu só coloquei o nome do ponto. Um nome só para a gente dar como exemplo, porque eu já tinha imprimido os nomes que eu queria, né? Então, veja bem, ela vem com suavidade, ela vem imprimindo, olha como é que ela passa com tranquilidade. Por quê? Porque ela está na textura correta, ela está firme, ela está uma folha rígida para que ela possa entrar na impressora com tranquilidade e não estragar a sua impressora também, né? Então, aí está o nome do ponto, né? Ponto de laçadas cruzadas, que eu vou cortar e colocar lá no meu caderninho e vou fazer o ponto embaixo. Então é dessa forma que eu me organizo. Esse caderno, ele é um caderno que está com o etamine, o tecido de etamine, o bordado, o nome. É um caderno protegido com folhas de plástico. Então, se você pretende ter um caderno charmoso, organizado, dessa forma, você não vai poder ficar lavando esse caderno, né? É um caderno que é para ser cuidado e é o mostruário que você está criando. Mas se você pretende ter um outro tipo de caderno que você queira manusear e queira lavar, aí não vai poder fazer essa impressão. Você vai ter que realmente bordar todos os nomes. Mas eu sugiro que você, se tiver a possibilidade de imprimir os nomes e fazer essa organização,
é muito bacana, porque o mostruário fica arrumado, fica tudo organizado. Eu sugiro que você veja a playlist que eu vou deixar agora no final do vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir, compartilhe para que mais pessoas possam ver este vídeo e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo e bye bye, fique com Deus.